te louvar, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade e pela tua graça que se estende sobre nós todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, neste lugar. Estamos sendo, desde o começo, bombardeados com essas canções que nos fazem lembrar do teu sacrifício por nós. Teu amor nos constrange, teu Espírito nos ajude a andar em justiça, andar em verdade, te agradar como tu mereces, te servir como tu mereces, te amar como tu mereces. E nós queremos pedir, Senhor, que a tua palavra que será pregada nesta manhã possa encontrar lugar nos nossos corações, possa nos influenciar poderosamente, porque é a tua palavra que será lida. Que o Espírito Santo possa ajudar a nossa mente e os nossos corações a receber, seja consolo, seja exortação, mas que os nossos corações possam estar prontos para ouvir a tua palavra nessa manhã. Que o Senhor possa dar graça, força, e continuar, Deus, dando unção e misericórdia para os pregadores dessa noite, para o irmão Zezinho que estará ministrando nessa manhã, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Culto de Santa Ceia. Para não deixar os irmãos muito tempo sentados, nós vamos ler logo aqui a passagem da palavra de Deus, que se encontra em Lucas. Lucas capítulo 23. E a partir do versículo 13. Lucas 23, a partir do versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Ainda tem alguém procurando ali. Lucas é depois de Salmos. Vemos aí a palavra do Senhor que fala na minha palavra aqui, na minha Bíblia, né? Na minha palavra, é na Bíblia, amém? O tema aqui é novamente perante a Pilatos. Aí nós já entendemos que é Jesus, né? Diz assim: então, convocando Pilatos, os principais sacerdotes, magistrado e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Porém, examinando na vossa presença nenhuma culpa das que acusais, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos permiti, e eis que não tende feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um pela festa. Porém a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual foram lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou-lhe, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificai-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho que nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos
pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Soltou-lhes, e o que fora lançado na prisão por uma sedição homicida, que era o que pediam, porém entregou a Jesus à vontade deles. Amém. Os irmãos podem se assentar. Dentro desse tema que nós acabamos de ler, nós vimos aqui, irmãos, que havia, assim, uma vontade de Deus sendo a realizar. Mas o que me sendo realizada, que é que Jesus viesse, ele mesmo se entregou para essa morte. Nós somos bem claros disso, que ninguém avançou forçadamente e conseguiu prender Jesus, ele mesmo se entregou. Nós lemos um texto já bastante conhecido, que quando perguntaram quem era Jesus, ele disse, sou eu. Aí a turma caíram tudo no chão, os que foram prender. O que é que vocês querem? Caíram tudinho, né? Então o momento se fosse um outro momento, aquela turma tinha caído e tinha voltado. Teve uma vez que mandaram buscar Jesus, que foi que aconteceu? Chegou lá e ele não disse nada, só falou, aí os pessoal voltaram, cadê o homem? Não, aquele homem, pelo que ele estava falando, não era um homem não é devedor de nada, não. Mas por que eles fizeram isso e não trouxeram? Nós que acompanhamos as leituras da palavra de Deus, temos o dever de entender, gente. Por que eles não vieram e vieram daquela vez, se levantaram e levaram? É porque da primeira vez não tinha chegado a hora de acontecer. E ali ele já tinha dito, é chegada a minha hora. Então, a turma caiu, não foi assim? Sou eu, aí plá, se levantaram, mas solte esses aí, estou aqui, pode me levar. Ninguém tocou nos outros. Teve um que quase pedia a cabeça e não foi nem perseguido. Quase que rolava a cabeça de um, né? Um dos discípulos, chamado Pedro. E nem foi perseguido porque rolou a cabeça do soldado. O negócio ali era com Jesus, porque chegou a hora. Mas o que me mostra aqui, nesse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos, e me admiro muito, irmão, isso me entristece, e dentro do entendimento que eu tenho, dentro da igreja, eu acredito que não há isso aqui dentro da igreja do Senhor, eu acredito, mas na igreja. Não estou falando de todos os templos, não. Porque a igreja... Não, estou falando da igreja, pessoas que creem, são crentes, fiéis a Deus. Não acontecerá, eu creio, comportamento típico. Porque um dia desse que eu digo é voltando lá para a época do texto falado aqui. Um dia desse atrás, os caras estavam tudo atrás, hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aqui estava lá aquela multidão, os principais sacerdotes acompanharam, eles começaram primeiro. Se foram levados a fazer isso, aí eu não sei. Mas o que nós lemos aqui, que quando aquele homem não quis, e tem uma coisa que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, né? Muitas vezes. Porque tem um texto aqui que eu li, que eu disse, meu Deus, eles não tiveram nem medo de Pilatos. Deixa eu ver aqui qual era. Que ele disse assim, sai com esse da minha frente aqui. Tu encontrou aí, Sara? Mas eles estavam com grandes gritos, né? E pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos dos principais sacerdotes. Porque eles dizem assim,
sai vós daqui. Está aqui no 18. Porém, toda a multidão clamou, dizendo, fora daqui com este. Para quem essa multidão estava falando? Como é que está escrito aí, Sara? Hã? Mas estava falando com quem? Não, fora daqui com este. Eles gritaram, fora daqui com este, fora daqui com este, fora daqui com Jesus, eu estou contigo. Aí o cara grita assim, fora com essa daqui, fora com. Então, me dando uma ordem. Ou não? Pelo menos dá para se entender assim. Andos, fora daqui com Samuel. Quem sou eu para dizer isso com Andos? Daniel. Vanderlei, fora daqui com a irmã. Ô, gente, ali estava o governador mais valente que podia existir. Aqueles homens não tinham medo, né? Mas é por causa da agitação que estava dentro de si, que comandou. Jesus já ia ser crucificado, ele veio para isso. Mas por que nós, como ser humano, deixamos nos inflamar? Por qual será o motivo que nós deixamos se inflamar e soltar o verbo? Se a gente for atrás, muitas coisas não dá cabimento às minhas razões que faz eu fazer isso, até porque nós estamos em época de muita agitação. Às vezes, uma pessoa fala uma coisa e eu já penso que ela derramou o balde d'água em cima de mim e já aí é insuportável. Mas não é, nós temos dentro de nós o Espírito Santo que nos enche de amor, que quando chega lá no momento, se nós formos aqui, vai ter pessoas que o Senhor vai ter misericórdia. Para eles vai dizer assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas quem somos nós para tomar decisões assim, a se comparar com a decisão tomada por Cristo? Nós não somos, nós podemos dizer assim, que sem Cristo nós não somos nada, não somos ninguém. Mas já com Cristo é o seguinte, nós somos a morada dele, nós nos julgamos, ele está aqui dentro. Então não há nenhuma possibilidade de uma manifestação, afinal de contas nós vamos cear. E essa ceia representa que esse pão, o seu corpo, e o vinho é o sangue. Quando eu vou comprar o vinho, só se não tiver dinheiro, mas eu olho para o dinheiro do caixa, da igreja, aí eu olho na prateleira. Esse aqui é 10, esse é 5, esse é 18. Mas a representar o sangue de Cristo, eu vou para o 18. Né? Não sei se estou fazendo isso errado. Ô, gente, o Senhor toca no coração dos irmãos. O Senhor derrama todo o seu sangue, vai ser representado por isso aqui. Aí eu vou pegar e vou para as prateleiras das ofertas, aí aquele sangue, aquele vinho do pior que possa existir, mais barato, não dá. Não tem como, só se os irmãos não for fiéis nas suas ofertas. Aí eu não posso fazer nada, né? Mas como não está acontecendo isso, ou isto, aí a gente vai para essa forma que nós entendemos. Não, irmão, mas Deus não existe. Não exige isso, não. Vai lá no Novo Testamento, vai lá para o templo de lá, que se pedia sacrifício, faça aquele carneirinho aleijadinho, o bichinho é tão bonitinho, né? Olha como ele é brincalhão, eu vou levar para sacrificar um aleijado, leva. Para ver o que ele dizia. Né?
Então, tem que ter dentro de nós um espírito de honraria, porque é o espírito que em nós habita. E como diz os louvores que nós cantamos, e a mensagem que arrancamos dele, é que isso só é possível porque isso veio acontecer e foi por nós, e nós não éramos dignos. O que acontecia era sempre uma promessa para nós. E aquele homem, a autoridade deles era muito grande. Ele poderia muito bem, irmãos, a não ser liberado aquela morte de Jesus. Mas uma que já tinha chegado a hora, e outra, chegou a hora. Uma vez Jesus falando, a palavra de Deus falando, o profeta, eu não me lembro qual é o texto, mas essa semana eu já li, que quando o Senhor mandou Moisés ir para levar a Abraão, o dito foi para Abraão, o povo dele ia para o Egito, passar 400 anos na escravidão. O motivo dado foi porque aquele povo, o que eles provocaram, ainda não chegaram ao ponto de provocar a ira do Senhor para eles virem tomar aquela terra. Está esperando ali um comportamento ser aumentado. Nessa hora aqui, rapaz, completou foi tudo que ocasionasse a morte de Jesus. Você veja que esse homem foi a tal ponto, eu estava lendo em outro texto e ela falou isso aqui, que se aquele homem não liberasse, ia ser ameaçado diante do senhor dele, que era o César. Nós só temos um rei que é César. E ele está se apresentando assim como um. E o povo de Deus, chamado povo de Deus, israelita, pronunciar que o rei deles era o César. Para você ver o tamanho do comportamento, chegou até lá. Então era a hora mesmo. E aquele homem teve que lavar as mãos mesmo sobre a morte de Jesus e liberar. Mas as coisas, elas não ficam dessa forma, porque aqui mesmo, eu estava lendo um texto que fala, a partir ainda do 26, diz assim: quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas para que levasse após Jesus. E seguiam grande multidão do povo de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Irmão, é uma das razões, assim, que eu não sou machista, porque tem cara que tudo bota a culpa em mulher. Mas o que está escrito aqui, que essas mulheres tiveram coragem. Olha o que foi que elas fizeram, rapaz. Né? Batiam nos peitos e lamentavam. Ali dava para o sacerdote pegar ela, está lamentando o quê, rapaz? Tal, porque nenhum era de grande porte. As mulheres deles não tinham essas coragens para fazer isso. Mas o Senhor disse o quê? Filhos, não chorai por mim. Chorais aí por vocês mesmo e pelos vossos filhos. Né? Para que não entre numa coisa dessa, porque o cara que ajudou a levar Jesus a essa situação, cegou toda aquela multidão, não iria parar com as suas afrontas. Ele vai continuar guerreando. Mas é lógico que ali só foi permitido porque verdadeiramente chegou a hora de Jesus ir pagar o preço dos nossos pecados. Mas nós, como igreja, nós precisamos ter um comportamento melhor do que esse povo que se dizia ser povo de Deus. Por aquele que habita em nós, que nos pode
orientar muito bem, de levar nós a refletir o porquê das coisas, como deve acontecer, para que nós não possamos ir na onda do inimigo da nossa alma, porque ele veio para fazer 3 coisas, qual foram? Matar, roubar e destruir. Ele fazia essas 3 coisas. E o que ele puder fazer e nós der brecha, menino, ele dá um show. Ou porque que nós achamos que Deus usou o apóstolo Paulo, usou Pedro, para deixar as cartas escritas aí, para que nós possamos meditar como nós devemos fazer para não cair nas ciladas do diabo. Né? Então nós precisamos viver orando a Deus, buscando a Ele sabedoria, para nós se conter dentro dos propósitos que Deus tem colocado diante de nós, porque são maravilhosos e grandes, promessas maravilhosas. Tu já imaginou a promessa que veio na descida do Espírito Santo, que impactou, que o que aconteceu, que foi prometida lá em Joel, que Deus derramaria do seu Espírito, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos sonharão. Eu acho tão bom isso, porque profetizar às vezes é para velho, sonhar é para quem é novo, né? O que é colocar sonho em dias? O cara que tem vigor, mas eu ainda sonho. O que a irmã Olga falou aqui a respeito das crianças, né, de que essas crianças possam ver isso, eu sonho com isso. Do poder de Deus sendo manifestado em nossa vida. Nós não podemos deixar de sonhar. Agora, nós não podemos viver em reclamação. Eu recebo umas informações, mas, menino, é mais ou menos dessa altura aqui, de que o pessoal, tem um rapaz que escreve para mim, e eu digo, mas para que isso, meu Deus? E ele estava indagando que a volta do Senhor, a volta do Senhor tem um grande avivamento, e tudo que tem acontecido, cadê esse avivamento? Eu digo, meu Deus, aí eu peguei e botei para ele assim, o que eu vejo que Jesus falou é que quando ele vir, por acaso acharás fé na terra? O avivamento, eu creio no avivamento, que o avivamento virá. Mas quem é que traz esse avivamento? Vocês podem me falarem? Alguém pode dizer para mim quem é que manda o avivamento? Aí na hora que eu digo, cadê o avivamento? Eu estou reclamando de quem? O pregador que disse que ia vir um avivamento? Ou eu estou reclamando de alguém? Eu posso estar reclamando de Deus, porque o avivamento não vem? E se já tiver vindo? Né? Se Deus perguntar assim para mim, ô filho, tu quer avivamento maior do que este? Aqui nem entrar o evangelho. Os pessoal, quando entraram aqui com o evangelho, muitos deles apanhavam. A história que eu sei é que muitos eram queimados, a lenha comia. Até no tempo que eu aceitei Jesus, tinha um irmão ali que levava pedrada, o irmão Raimundo Veiga, acharam de jogar pedrada nele e tal. Aí aconteceu uma coisa que abriu aí as chances de se pregar o evangelho, que agora se prega o evangelho em qualquer canto, você chegar até nos presídios tem pregador. Quer avivamento maior do que esse? O que é que nós estamos esperando? Mais avivamento? Meu pai, quando eu era pequeno, se eu fosse dizer que era crente, minha mãe ia me açoitar, os dois açoitavam. Hoje os pais ficam muito alegres. Rapaz, ela aceitou Jesus, que bom, rapaz. Eu não aceito porque, mas fulano que bagunçava nas ruas, aceitou, meu Deus, isso é muito bom. Não estamos assim não, mas nós ainda queremos avivamento, né? O quê? Para acontecer o quê no avivamento? Quando as autoridades impediram de nós estivéssemos congregando, aí a gente quer um avivamento para a gente se sustentar, né? Para não correr junto com eles. Já passaram por isso.
lá atrás. Nós temos que estar preparados para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se eu acredito que Jesus está vindo, é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Então, as outras coisas é normal, Jesus está vindo. E eu só boto assim no texto: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja deve estar falando isso, porque é o que diz lá em Apocalipse. E o Espírito e a noiva diz: vem. Aí, ora vem, Senhor Jesus. Então, nós temos um comportamento de aceitação naquilo, ainda bota lá a nossa rúbrica: ora vem, Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus vem, mas tem também aqueles empecilhos que pode acontecer. Para mim não estar aliado com todos os propósitos de Deus na minha vida, vem aí uns insultos muito grandes do espiritual, do lado maligno, querendo avançar. Então é isso que pode vir, e o Senhor está me dando um potencial muito grande para eu vencer essa batalha aí, dentro desses princípios. Então, a culpa é minha, porque eu estou dizendo: ora vem, Senhor Jesus, aí essas coisas vêm. Não é só avivamento, não. Tudo que Jesus falou vai acontecer. Então, às vezes, a gente precisa ter uma observação das coisas, para que nós não vá na ilusão maligna. Porque quando eu vejo, irmão, essas pessoas se levantando, uma vez Jesus olhou assim e perguntou: por qual das casas vocês querem me punir? Qual foi isso que fizeram tanto mal? As curas que eu fiz, ou a libertação que eu fiz, respeito isso e isso e tal? Qual é delas? As pessoas ficam sem autoridade para responder. Nós já recebemos benefício do Senhor que o justifica para nós estarmos aqui, amém, irmão? Estarmos aqui, para que o nome dele seja glorificado. Eu estava contando aqui, só em pessoas grandes tem 31 pessoas, colocando do Levi e a menina ali, do menino para cima. Então, gente, podemos ter aqui um momento agradável ao Senhor, para que aquele que vem ansiar esteja com o seu coração livre, em disposição de perdoar aquele que lhe ofendeu. A orientação da Bíblia é: perdoa os que te perseguem e orai pelos teus inimigos. Mas no momento que nós estamos aqui, o nosso maior inimigo, nós não podemos orar por ele, porque já está designado a sua sentença, já está julgado, que é o príncipe deste mundo, ele já está julgado. Então não adianta eu orar por ele, ele é o meu inimigo de fato, e é o seu inimigo. Mas se alguém está me perseguindo, que não seja uma obra dele, nós temos que perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar assim como Deus nos tem perdoado. Há de ter essa conciliação entre nós, de pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Quantas pessoas no nosso meio, por aí, até parente nosso, que não sabe o que está fazendo e nos persegue? Não sabe o que está dizendo. Eu já vi gente da minha família que disse que se levantaram contra mim, mas eu digo: cara, diga a ele que eu amo eles, e no dia que eu ver, eu quero abençoar. Não me fale quem é eles, não vou falar mesmo, não. Pois não me fale, mas diga a eles que eu não tenho nada contra, que o Senhor abençoe a todos. Nós precisamos ter esse comportamento. Nós não podemos estar em comportamento incondicional de não poder perdoar o nosso amigo, nosso irmão.
Não, mas é porque, sabe, eu não suporto o quê? Existe um aqui dentro de mim que ele deve mandar no comando, sabe? Eu estava me lembrando hoje da frase que tem aí, e eu até aceito quando não é no nosso meio, é no mundo aí nos nossos dias, que diz assim: na minha vida, quem manda sou eu. Se eu mandar na minha vida, irmão, Jesus já saiu aqui na minha vida, quem manda é Ele, amém? É Ele quem manda. Se o que vier for da vontade dEle, aí, mas o Espírito Santo me falou que, peraí, qual é sobre a razão? É tal, vou ver se o Espírito Santo te falou mesmo nessa razão aí. Orai pelos seus inimigos, amai aqueles que te perseguem. O Espírito Santo está dizendo que tu não ame, não, os que te perseguem, nem olhe pelo. Não devo orar mesmo, não. E nem. Aí então, bota esse espírito para lá, que ele não é santo. Porque o que está dito aqui nessa palavra, escrito, se nós for ler lá em Colossenses, não. Vou olhar aqui qual é o texto, eu não vou ler, mas os irmãos só ficar sabendo. Antes de Efésios, Sara, Gálatas. Ele chegou a chamar os Gálatas até de insensato. Aí lá diz desse jeito assim, ó. Se um de nós naquela época era Paulo, era Pedro, era João, era André, era Filipe, era aquela turma lá que escrevia, não era? Se um de nós, ou até mesmo um anjo, descer do céu e pregar um evangelho diferente deste, considere anátema. Aí eu não sabia o que quer dizer anátema. Quando eu li a primeira vez, fui lá, em outra Bíblia era considere maldito, pelo amor de Deus. Então nós precisamos saber. O Espírito Santo está me falando. A gente sabe sobre o que, né? Vai fazer. Vou ver mesmo se. Realmente ele só me lembrou mesmo. Aqui é verdade. O Espírito veio me acordar para isso. Porque todo assunto que enrola o nosso entendimento e aquilo que o Senhor fala conosco, está escrito aqui. Isso é universal, né? É sobre casar com uma pessoa que não é crente. É sobre você tirar tempo para as coisas não devidas. E os motivos é porque sem aquilo ali eu não posso ter, eu não posso viver sem Jesus na minha vida. Eu preciso agradar a Deus, não porque como uma lei. Vamos esquecer esse negócio de lei. Vou aqui agradar a Deus. O que é que Deus... Não. Eu me aposto de Jesus e Ele vai me dizendo o que é que eu tenho que fazer e eu agrado. Nós não estamos mais debaixo da lei, é da graça. Mas se eu não souber, a graça vai te falar. A graça de Deus, ela vem sobre nós e você dá credibilidade para aquilo. Tudo que acontece conosco é por causa da sua imensa graça, que vem falar algo que você vai compreender e entender. Você vai ver. Está escrito lá em João 3,16. Você vai lá, puxa, mas eu não sabia disso aqui. E quem foi que fez o que foi que aconteceu para mim ouvir isso? Rapaz, tu não sabe, eu vinha de bicicleta e estavam pregando frente à igreja. Aí atravessou um cururu e eu parei. Quando eu parei aqui, aí aquilo veio sobre mim. Lá então de 3,16 está escrito que ele veio para tal e tal e tal e tal e tal. E você, vixe, o tamanho dessa graça, ele rebolou esse cururu, senão não parava. Então, eu estou botando aqui um cururu, mas muitas coisas acontecem conosco. Eu estava um dia desses, não sei se já falei para os irmãos, que o cara estava falando que
eu estava na fila pagando no caixa e era pelo cartão e é usado pelo celular. É cartão magnético, chama, sei lá. Depois tu tira, Paulo. Aí o que é que acontece? O cara disse, rapaz, mais uma vez eu me empaio aqui. E eu era o da frente. Eu digo, meu amigo, você falando isso aí, deixa eu só me lembrar. Eu vendia peixe por essas região aqui todinha. E um cara me comprou um peixe fiado no sábado, eu passei, ele não tinha dinheiro. Domingo ele não tinha dinheiro. Quando eu ia na terça-feira, que os pescadores pescavam de noite, folgavam domingo, não ia, segunda não tinha peixe. Aí eu ia na terça pedalando na subida daquela praça da Guabiraba. Aí o cara gritou lá na calçada, peixeiro, teu dinheiro. Aí eu parei, ele me pagou, separou mais uma corda, pagou e amarrou no caixa da bicicleta, deixa lá em casa. Tá certo. Aí eu fui pedalar a bicicleta, o pedal caiu no chão, ele quebrou mesmo onde sai aqui quebrou ali, certo? Eu não sei se vocês já viram, mas alguém entende. Vai pedalando um negócio daquele e a bicicleta quebra aquilo ali, para tu ver o tamanho do corte que fica na batata da tua perna. E porque aquele cara não me pagou sábado nem domingo, eu escapei disso aí. E você, por causa de 2 minutos aqui, meu irmão, de 2 minutos. Então a graça de Deus operou neste momento na minha vida, aquele homem não tem dinheiro para me pagar. E por que nós se zangamos? Por que nós aborrecemos com as coisas que acontecem? Nós temos Jesus para compartilhar com ele. Nós temos Jesus. Jesus também teve um momento que mas ele ficou lá desesperado. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Estava pesado demais, né? Mas faça-se a tua vontade. Era? Lá de novo, lá na frente. Pai, por que me abandonaste? Por que tu me abandonaste? Né? Passamos por coisa, mas aquele que clamava dizendo essas coisas para Deus, buscando socorro e compreensão, ele está aqui dentro da nossa vida, por meio do Espírito Santo. O negócio está demais, pai, o que está acontecendo? Pai, o que foi que eu fiz? Né? Para que nós possamos ter um triunfo muito importante na nossa vida. Amém, irmãos? E cada um devemos levar isso, porque ele compreendeu, irmãos, a nossa condição de pecador e foi lá para a cruz para entregar a vida dele por nós. Foi lá para a cruz para sofrer. E antes da cruz, essas humilhações de olhar para o seu povo e eles insultando, o homem querendo livrar e ele não. Eles não, né? Então, para isso aí era um sofrimento muito grande, sabe por quê? Não, mas ele era Deus, ele morreu como homem. Ele morreu como homem. Então, tudo isso aí passou Jesus e nós poderemos também, nas lutas que não dá nem para se comparar, mas se for pesada para nós, nós clamamos também pelo Senhor. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus, eu quero agir diferente. Meu Deus, me ajuda. Aí a gente diz, a gente tem que fazer isso. Não, o Espírito que está lá dentro clama. Nós precisamos ser essas pessoas que se alegram. Em quê? Nas tribulações. Por quê, irmãos? Nós também devemos ser, nós, não é, está escrito lá, eu olhei quinta-feira aqui, que não é assim, nós também temos que se alegrar na tribulação. Não. É diferente, né? Deixa eu ver só esse texto para mim encerrar. É Romanos capítulo 5. Foi o 5 que nós lemos? Não sei se o versículo foi o 5. No 3 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos, olha, e não somente nisto, mas também se gloriamos nas tribulações, sabendo que ela produz a paciência.
Não somente nisso, mas também nos gloriamos. Ou seja, eu estou falando de uma coisa aqui que acontece, amém, irmão?